A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Lições Bíblicas Adultos pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aqui encerramos o terceiro trimestre de 2025, onde estudamos sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Comentada pelo pastor José Gonçalves. Lição de número 13, a última do trimestre, que será realizada próximo domingo, dia 28 de setembro de 2025, cujo tema será a Assembleia de Jerusalém. Assembleia de Jerusalém. Lembrando que a escola bíblica pode participar livremente, você crente ou não. E a escola bíblica dominical é realizada em a maioria das igrejas da Assembleia de Deus aos domingos. E também, mesmo sendo Assembleia de Deus, igrejas adotam dias aleatórios, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou até mesmo no domingo. Porém, é realizada semanalmente. Aqui, por exemplo, na Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira, a partir das 19 horas, e você é convidado. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, versículo 22 ao 32, que assim nos diz a palavra de Deus. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, dos quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despediram, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Leitura correspondente à Assembleia de Jerusalém. Reunião para defender, debater temas de suma importância para com a igreja. Subtópico do número, texto áureo, baseado em 15 e 28 de Atos, que acabamos de ler, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ou seja, o que se devia proceder, se comportar, praticar entre os cristãos. Então, a palavra propriamente dita aqui diz: pareceu bem ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o diretor da igreja. É o líder da igreja.
É o pastor da igreja. É o Espírito Santo. Ele é o dono da igreja. E Jesus não é o dono, não é o pastor? É também Jesus o dono e o pastor da igreja. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Não vos impor mais regra alguma. Mandamento algum. Senão estas coisas necessárias. Ou seja, isso aqui é suficiente. Vocês precisam não praticar isso aqui. Deixar de fazer isso aqui. Carne sufocada. Se afastar da fornicação, dos ídolos, da idolatria. Enfim. Vocês precisam abandonar isto. E continuem com aquilo que vocês já aprenderam, porque vocês já ouviram de Paulo, já ouviram de Barnabé, já ouviram também de Silas. Então pareceu bem ao Espírito Santo. Foi quem decidiu? Quem decidiu? Quem decidiu? Foi o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo decide os destinos e diretrizes que a igreja deve seguir, caminhar, andar, praticar. Verdade prática diz assim: em sua essência, a igreja é tanto um organismo, ou seja, um corpo, uma vida, quanto uma organização, ou seja, que tem ordem e decência para ser realmente observada, colocando assim em prática. E como tal, a igreja que é, além do organismo, é uma organização, então assim ela precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente, perfeitamente. A igreja, para funcionar, ela precisa seguir princípios, ou seja, o que é seguir princípios? É seguir o que a palavra diz. Então a igreja precisa, como organismo e organização, ela precisa seguir princípios. A palavra de Deus. Está na palavra de Deus, é conforme a palavra de Deus, então pratica-se. Não é conforme a palavra de Deus, então não se pratica. Não precisa se colocar, não precisa colocar mais nada. A palavra de Deus já colocou o suficiente para nós vivermos aqui na terra, caminhando rumo ao céu. Partindo já para os tópicos. No tópico número 1, nós temos a questão doutrinária, ou seja, a confusão que estava tendo com a igreja. E agora a igreja estava agora dando solução para esse problema. Que era, para uns era favorável e para outros não era favorável. Estava havendo divergência entre os cristãos de Jerusalém, judeus, com os cristãos gentios, não judeus. Subtópico número 1, o relatório missionário. Começa o comentarista dizendo que a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão do Concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Então, o que estava sendo discutido, começou essa discussão em Antioquia. A igreja em Antioquia, uma grande cidade, como vimos na lição passada, média de 500 mil habitantes, e a igreja de Cristo estava lá instalada, formada por cristãos não judeus, de uma cultura diferente. E a questão era que os judeus não estavam querendo aceitar
que os cristãos não judeus, que é os que estavam em Antioquia, vivesse contrário aos judeus. Os judeus praticavam a lei, os judeus estavam se circuncidando, enquanto os gentios não. Então os judeus queriam que os gentios também praticassem a circuncisão, colocassem a circuncisão como prática para a salvação. Então esse debate começou em Antioquia. Então ela começou, a igreja de Antioquia, ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado em Antioquia, apresentando à igreja de Jerusalém. Então aí começou o conflito. Basicamente você pode ver no capítulo 15, versículo 1 e também no versículo 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém, os irmãos que se levantaram da igreja de Jerusalém, grupos fariseus, grupos judeus, não querendo aceitar, querendo impor que eles, os gentios, circuncidassem. Aquela cirurgia no órgão reprodutor masculino, chamado de circuncisão. Uma pequena cirurgia. Então, nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. 14:27 de Atos dos Apóstolos. 14:27 de Atos dos Apóstolos, assim nos diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 14:27. Nos diz assim a palavra de Deus. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Então, é relatado em Jerusalém o que Deus tinha feito em Antioquia, o que Deus tinha feito entre os gentios. E o que Deus fez entre os gentios? Deus fez algo maravilhoso, abriu a porta. Abriu aos gentios, aos estrangeiros, a porta da fé. Ou seja, através agora deles ouvirem, abriu-se a porta da fé. E assim aconteceu, logicamente. A porta da fé, 10:17 de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a porta da fé é ouvir a palavra de Deus. Quando se abre, então está abrindo a porta da fé. Ou seja, para gerar fé, para gerar realmente crença naquele que está ouvindo a palavra de Deus. Então os gentios fizeram isso. Começaram a ouvir a palavra de Deus e a porta se abriu. E Deus fez grandes coisas entre eles. Que até os judeus se maravilharam, pensando que Deus só fazia entre os judeus. Batizando com o Espírito Santo, salvando almas por meio do nome único do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o comentarista diz a seguir: o relatório deixa implícito, ou seja, não exatamente claro, que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça. Sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a ele, como de fato os judeus estavam querendo. Então aqui fica claro, 14:27 de Atos, que Deus fez, salvou eles não precisaram se circuncidar. Só precisaram abrir os ouvidos para ouvir a voz da palavra de Deus e assim Deus operar essa maravilha entre eles. Subtópico 2.
Concluindo o subtópico 1, melhor dizendo, diz assim: tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessário para a salvação. Paulo e Barnabé deixou bem claro isso para com a igreja de Jerusalém, porque eles viram o que Deus fez maravilhosamente, manifestando maravilhosamente a ação divina, com milagres extraordinários entre eles. E que de forma alguma outra exigência Deus exigiu deles, os não gentios. Os gentios, melhor dizendo, os não judeus. Em outras palavras, resumindo, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Exatamente 2:8 de Efésios. A salvação é pela graça. E isto é pela fé. 2:8, melhor dizendo aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é inteiramente pela graça. Não é através de praticando boas obras, não é através de fazendo uma ação de caridade, não é através de fazendo um ritual. É através da graça, por meio da fé. A salvação é adquirida assim. Subtópico número 2. O legalismo judaizante. Ou seja, os judeus que alegavam que a salvação só poderia se obter se obedecesse à lei de Moisés. Lucas mostra, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, um grupo de judaizantes que se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Que missionários? Paulo e Barnabé. Um grupo de judaizantes se sentiram incomodados, discordando com Paulo e Barnabé. 15:1 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia, ou seja, de Jerusalém, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Olha o ensinamento que estava sendo dado. Então, quer dizer que, como acontece, só é salvo se fizer isso? Não é assim. A salvação é pela graça, ou seja, é aceitando Jesus. Aceitando Jesus e obedecendo a Ele, acabou-se a história. É vivendo pela palavra de Deus. Então, esse grupo de judaizantes que ensinavam que a salvação só poderia ser alcançada por meio da circuncisão, conforme a lei de Moisés, esse grupo composto por fariseus supostamente convertidos à fé, grupos religiosos, mesmo judeus, mas grupo de fariseus que colocava fardos e mais fardos e mais fardos, exigentes, rigorosos demais, porém eles mesmos não faziam, como Jesus mostra em Mateus 23. Que eles ensinavam que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, e estavam ensinando em Antioquia, saíram de Jerusalém e foram para Antioquia, estavam ensinando que haviam vindo de Jerusalém para ensinar, se opôs ao ingresso de gentil na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei.
Ou seja, para vocês se tornarem cristãos, vocês precisam se circuncidar. Para vocês se tornarem realmente cristãos, seguidores de Jesus, e serem considerados e aceitos pela igreja de Jerusalém, vocês precisam se circuncidar. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante de missionários e os missionários Paulo e Barnabé. Houve um confronto. Por quê? Paulo diz, não precisa da circuncisão. A circuncisão era antes de Cristo e era exclusivamente para Israel. Mas agora em Cristo, alguém só precisa aceitar a Cristo e obedecer a Ele, sendo fiel até o fim, e adquire a sua salvação. Então vejamos bem o que acontece. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo de fariseus, judaizantes, legalistas, que alegavam que a salvação era mediante a circuncisão e a observância da lei de Moisés. Esse confronto, essa discussão com Paulo e Barnabé. Que Paulo e Barnabé certamente, corretamente, não adotavam essa exigência porque era inútil essa exigência. Então a questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia. Ou seja, essa discussão, esse problema que devia os cristãos de Antioquia se circuncidar para não levar essa questão adiante e correr o risco da igreja se dividir, a igreja se desfazer, a igreja se espalhar, a igreja ser comprometida em sua saúde espiritual. Então essa questão foi tratada porque era um tema complexo e de amplo alcance. Então a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Então, enquanto em Antioquia estava havendo essa discussão entre Paulo e Barnabé, que estavam corretamente, estavam apologeticamente, estavam exegeticamente certos, enquanto os fariseus que desceram para lá, para Antioquia, que estavam ensinando que deviam os habitantes e cristãos de Antioquia se circuncidar, então, para não comprometer essa saúde, a integridade, a espiritualidade da igreja, a saúde integral da igreja espiritualmente, então acharam por bem levar essa questão para a igreja em Jerusalém, que era a igreja matriz, a igreja mãe, a igreja principal, a igreja responsável por todos os cristãos, porque era a igreja dos apóstolos, coordenada pelos apóstolos. Então decidiram levar a questão de Antioquia para Jerusalém, para assim ser discutido pelos anciãos, pelos presbíteros e pelos apóstolos, como também a igreja. Aonde lá em Jerusalém tinha o irmão do Senhor Jesus, Tiago, que liderava, tinha Pedro e outros mais apóstolos. E ali discutir essa questão para decidir se circuncida ou se não circuncida a igreja lá em Antioquia. Como também outras regiões, Cilícia, Galácia e etc. Então, justamente, 1 e 2 de Atos 15 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se vos não circuncidardes,
conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles que ensinavam que deveria se circuncidar, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, para colocar essa pauta e corretamente, pela visão de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, dar a solução desse problema. Tópico número 2. O debate doutrinário. Ou seja, a discussão aqui focada. Tópico número 2, o debate doutrinário. Então, subtópico 1, uma questão crucial, ou seja, de extrema importância, de extrema relevância. O debate doutrinário. Então, a questão gentílica, ou seja, que deveriam os gentios se circuncidar, a questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Ou seja, esse tema agora está em Jerusalém para ser solucionado, discutido e votado. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam em Jerusalém deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Capítulo 15, versículo número 5. Então, em Antioquia estava tendo essa confusão que deveria se circuncidar e observar a lei de Moisés. E quando chega em Jerusalém, continua do mesmo jeito, porque tem um grupo também lá que ainda não tem a mente iluminada completamente, ainda anda radicalmente pela a lei de Moisés. Então o versículo 5 diz assim, do capítulo 15: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Veja bem. No entendimento desse grupo, que é fariseus, judeus, no entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Olha o entendimento deles. É como hoje. Muitos acreditam que só pode se salvar se dizimar. Só pode se salvar se estiver na Assembleia de Deus. Só pode se salvar se obedecer o pastor rigorosamente e nunca desobedecê-lo. Muitos acreditam assim. Muitos acreditam que só é salvo se for para a igreja, se estiver na igreja constantemente. Deixar os afazeres domésticos, as coisas profissionais, as coisas conjugais, para viver completamente na igreja. Pensam que é dessa forma, mas não é. A salvação é pela graça, é pela fé no Senhor, único e exclusivo, o Senhor Jesus. Então, no entendimento desse grupo de fariseus, sem a observância da lei, ou seja, sem andar conforme a lei de Moisés, ninguém poderia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão. Quando Pedro vê isso, começa a ver a gravidade da situação desse tema. Quando Pedro começa a ver essa questão que agora está sendo discutida e vê que estes têm esse entendimento errado, Pedro começa a ver que a questão é muito grave mesmo e precisa Deus intervir. Porque só Deus intervindo para que realmente esse problema seja solucionado. Então Pedro, ele é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode. Pedro percebeu e viu que não podia essa questão ser tratada de forma subjetiva, ou seja, deixar para lá, deixar para cá, deixar embaixo do pano. Não, essa questão deveria ser resolvida naquele momento.
Pedro percebeu que essa questão não poderia ser tratada de forma subjetiva, ou seja, sem importância. A questão deveria ser tratada com objetividade. Vamos tratar esse tema, vamos tratar essa questão, porque isso aqui está comprometendo o organismo e a organização da igreja. Está comprometendo a fraternidade, está comprometendo a espiritualidade, está comprometendo a saúde espiritual de todo este corpo, do qual a cabeça é Cristo. Então a questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, que Pedro vivenciou, ocorrida anos antes, estamos no capítulo 15, e isso foi no capítulo 10. Então essa experiência que Pedro teve anos antes desse concílio, dessa reunião, serviu de base para Pedro tratar essa gravidade, para Pedro tratar essa questão aonde estava causando tumulto, divergência, aonde todos deveriam ter um entendimento, estava uns com um entendimento e outros com outro entendimento. Uns com o entendimento correto e outros com o entendimento errado, achando que estava certo. E o que aconteceu em Cesareia? É Pedro indo a Cesareia. É Pedro saindo de Jerusalém e indo a Cesareia. E Deus que enviou Pedro, mandou Pedro ir a Cesareia. Lá tinha Cornélio, varão justo, piedoso, temente a Deus com toda a sua família, que reuniu família, parentes e amigos para receber Pedro, que mandou seus servos ir pegarem Pedro. Pedro vem juntamente com 6 irmãos. E quando fala a palavra de Deus para eles, Deus derrama do seu Espírito Santo sobre eles e eles começam a magnificar a Deus de maneira extraordinária, sendo eles batizados com o Espírito Santo e logo na sequência nas águas. Então Pedro usou essa experiência que ele teve tremendamente em Cesareia. E ali em Jerusalém, nessa reunião, nesse concílio, Pedro usa essa experiência para dizer que essa experiência pentecostal gentílica é prova da aceitação para a salvação deles em Deus. Essa experiência pentecostal que Pedro teve em Cesareia foi suficiente para, nessa reunião, dizer que Deus aceitou eles. Deus também operou entre eles maravilhas. E não foi levado em conta nada disto que está sendo debatido aqui no concílio, na reunião de Jerusalém. Atos 10, 1 a 46, está lá a narrativa total de Pedro lá em Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Pedro disse, citou a experiência lá em Cornélio 10, 1 a 46, e no concílio, no versículo 8, Pedro está dizendo, olha, como Deus deu o seu Espírito Santo a nós, judeus, também deu a eles, gentios.
Veja que tremendo. Então Deus dá o seu dom de salvação a qualquer um que abre a porta, que começa a ouvir a sua palavra, então desce ao coração a fé. Então essa porta se alarga, se abre e Deus começa a operar na vida de africano, brasileiro, argentino, europeu, asiático, não importa. Abriu a porta, Deus está entrando. 3:20 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então basta abrir e Deus entrará. Zaqueu 19 de Lucas. Jesus disse, quando Zaqueu se converte, manifesta a sua conversão, aí Jesus dá a conclusão. Para com Zaqueu, enquanto muitos estavam ignorando Jesus na casa de Zaqueu, aí Jesus vê a manifestação da conversão de Zaqueu e Jesus diz o seguinte: e disse-lhe Jesus, hoje veio, versículo 9 do capítulo 19 de Lucas, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Subtópico 2. A experiência pentecostal. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Que essa experiência aconteceu em Cesareia, através de Pedro. E essa experiência foi uma experiência objetiva, ou seja, real, física e observável por todos os ali presentes. Foi vista pelos gentios? Sim. E também pelos judeus que ali acompanharam Pedro. Então viram essa experiência pentecostal entre os gentios, na fé dos gentios. Se maravilharam dos gentios. Essa experiência pentecostal não foi só lá em Cesareia. Foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Quando todos ali foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Então Pedro espera que seu argumento, Pedro quando está usando essa experiência do Pentecostes na salvação dos gentios, que é na fé dos gentios, Pedro está usando essa experiência, esse argumento, para que seja aceito os gentios da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Mesma coisa. Então, convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da galáxia. Quando, da mesma forma, Paulo usou esse mesmo argumento de Pedro lá na galáxia. Que também estava esse debate, essa discussão, capítulo 3, versículo 5. Os cristãos de Gálatas. 3 e 5 de Gálatas nos diz assim: aqueles, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação na fé? Paulo estava dizendo para os Gálatas: Deus faz maravilhas na vida de vocês por meio da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Subtópico 3.
a fundamentação profética da fé gentílica. Que Pedro faz essa fundamentação. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre aos profetas para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. E com isso concordaram as palavras dos profetas. Então, a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era o favor divino, fruto da graça, e de que nada mais precisava ser acrescentado. Então, Pedro faz defesa que a salvação é por meio da fé, por meio da graça. Assim como Pedro teve essa experiência, vivenciou essa experiência, viu essa experiência, e Tiago também, o irmão do Senhor Jesus, está usando também essa mesma defesa, citando os profetas, capítulo 15, versículo 15, que Deus já estava em seus planos, incluindo os gentios no meio da sua igreja, entre a sua igreja. Então, Pedro e Tiago estão concordemente fundamentados no que os profetas falaram a respeito da igreja. A igreja ser, apesar de ser homogênea, também ser heterogênea. Ou seja, misturada com não só uma nação, mas com todas as nações que se rendem ao Senhor Jesus. Terceiro e último tópico: a decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia. Olha, o próprio texto bíblico nos diz que é digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisão da igreja. 15:28 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não é apenas visto como uma doutrina da igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Então, os líderes de Jerusalém, os apóstolos, disseram: olha, pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós nessa decisão que nós iremos agora resultar, defender, concluir. Pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós, e nós estamos concordemente com o Espírito Santo, que não devemos impor nada mais para os gentios senão isto. 15:28 de Atos dos Apóstolos, que assim nos diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que coisas necessárias são essas que o Espírito Santo achou correto colocar, e também os apóstolos, concordemente com o Espírito Santo, acharam também correto colocar necessário para que possa assim os gentios observar, praticar, obedecer. Versículo número 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, a idolatria, e do sangue, e da carne sufocada, e também da fornicação. E se assim fizerdes, destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vai ir muito bem se vocês fizerem isso. Se vocês se guardarem das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, se vocês fizerem isso,
vai ir muito bem. Vocês já estão na fé, já estão na palavra. Se vocês praticarem esses costumes aqui, vocês não colocam, se vocês reprovarem esses costumes aqui, vocês irão muito bem. Então pareceu ao Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo aqui? A ênfase é o Espírito na Assembleia. O Espírito Santo na Assembleia, na reunião. Na reunião aí que você participa, tem o Espírito Santo? Parece bem ao Espírito Santo essa decisão? Parece glorificar a Deus essa decisão? Então pareceu bem ao Espírito Santo não impor, não colocar mais nada para vocês observarem. Do que você já observa, continua observando, não precisa de mais nada, não precisa mais impor mais nada para a salvação. Mas vocês pratiquem isso, vocês abandonem isso, deixe a adoração aos ídolos, os sacrifícios aos ídolos, o sangue de ídolos, e aí por diante. De carne sufocada, da fornicação, abandonem isso. Porque isso não santifica o templo de Deus, o seu corpo. Mas imunda. Torna imundo. Então, o Espírito Santo, nessa reunião, não era visto como uma doutrina na igreja. Não era, o Espírito Santo aqui não estava sendo visto como uma doutrina na igreja. Que parece que o Espírito Santo é visto na igreja somente como uma doutrina. Por que é visto somente como uma doutrina? Porque não há tamanha honra para ele. Apesar de muito ser falado, nomeado, ser muito doce, o Espírito Santo aqui, ali, o Espírito Santo está agindo, acolá, você está agindo, e aí por diante. Apesar de ser muito doce. Então o Espírito Santo não era visto como uma doutrina na igreja, como é visto atualmente. Mas o Espírito Santo era visto como uma pessoa que participa ativamente da igreja. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Podemos vermos isso 5:5. De Atos dos Apóstolos. Então o Espírito Santo na Assembleia. Seria muito bom o Espírito Santo no culto. O Espírito Santo na direção do culto. O Espírito Santo na pregação do pregador, no louvor do cantor, o Espírito Santo no culto, completamente. Seria muito bom. Se assim for, com certeza, o culto não será como está sendo. Terá reverência, terá ordem, terá decência, terá compromisso. O orador, o pregador, o dirigente, o líder que lidera o rebanho, o ministério que a compõe. Então será maravilha o Espírito no culto. O Espírito na Assembleia estava em Jerusalém. Estava nessa reunião. E ele quem fez a decisão. Subtópico 2, a orientação do Espírito na Assembleia. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo na primeira igreja.
Contudo, a observância feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, 15:32, Lucas, fazendo menção 15:32, Atos dos Apóstolos, que Judas e Silas eram profetas, Judas e Silas que foram de Jerusalém para Antioquia, dar suporte a Antioquia, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta como a decisão tomada pela Assembleia. Indica que o Espírito Santo se manifestava na vida da igreja por meio de seus dons. Que dons? Dons de profetas. Porque na igreja em Antioquia tinha, capítulo 13, versículo 1-4. Olha só. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, por que aqui está levando em conta? Por quê? Porque Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Jerusalém para Antioquia, justamente 13 aqui, está dizendo aqui que foi o Espírito Santo que disse: mande Paulo e Barnabé para Antioquia. Olha só que tremendo. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes quem? Paulo e Barnabé. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, quem enviava para a obra? O Espírito Santo. Quem separava para a obra? O Espírito Santo. Quem orientava a obra? O Espírito Santo. Quem dirigia a obra? O Espírito Santo. Quem decidia a obra? O Espírito Santo. Vai faltar tempo em tanto falar aqui, e é tudo o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tinha participação ativa, principal na igreja. Subtópico 2, a orientação do Espírito Santo na Assembleia. Como já fizemos aqui. Então isso explica porque as coisas funcionavam na igreja primitiva. Por que a igreja primitiva funcionava? Era porque era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem elegia. Era o Espírito Santo que fazia a separação. Quem mandava, quem chamava, quem enviava, quem capacitava. Era o Espírito Santo. Era por isso que as coisas funcionavam. Mas hoje é tudo naturalmente. Você não consegue ver na decisão que foi tomada o Espírito Santo. Na eleição que foi tomada o Espírito Santo. No envio que foi enviado o Espírito Santo. Você não consegue ver. Por quê? Porque não está sob fundamento. E não se consegue ver. Ainda que o líder, como é normal dizer, que foi o Espírito Santo, que foi Deus, que foi... não consegue se ver. Não consegue se fundamentar. Não consegue se ter verdadeiramente a nitidez de que é o Espírito Santo que está operando e que está fazendo. Então isso explica porque as coisas funcionavam na igreja primitiva. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Então, o padrão da igreja primitiva também deve ser o padrão da igreja de hoje. É feita a escala, é feito pelo Espírito Santo.
ou é feito manualmente, naturalmente? Estou falando aqui de maneira, não é apontando até se algum irmão aqui da igreja que pertence, igreja Serra Pelada, mas não se trata disso. Estou aqui de acordo. Então, essa festa que foi programada pelo Espírito Santo? Ou é só para uma apresentação? Isso é só para uma apresentação. Quando vai olhar, a regente não gosta da outra, a componente não gosta da outra, é tudo intrigado, e enfim. Onde é que está o Espírito Santo nesse meio? Onde é que está? É panelinha e panelona. E nada mais. Nada mais. Dizem que as festas é para Deus. Deus gosta de festa, mas Deus também odeia festa. Que não está conforme a vontade e direção dele. Amós capítulo 5. Versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Tem que estar no padrão da igreja primitiva, ou seja, conforme a palavra de Deus. Subtópico último. Subtópico 3, o parecer final da Assembleia. E o parecer final da Assembleia foi, depois dos intensos debates de fariseus, de grupos judaizantes, legalistas, contra Paulo, Barnabé, contra Pedro, contra os verdadeiros apologistas de Cristo. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. 15 e 29 de Atos. Foi o final. O Espírito Santo orientou, os apóstolos concordaram, e ali foi finalizada essa questão com essa seguinte regra a ser observada por gentios e principalmente também por judeus. E todos que faziam parte da igreja como um todo. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Ou seja, essa conclusão ficou certo, claro, que a igreja priorizou, resolveu essa questão, priorizando, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação, que é única e exclusivamente pela graça. Que graça é essa? Jesus 2:11 de Tito. É o nosso Salvador, é a nossa graça, é o nosso favor imerecido, dado por Deus para nos dar essa salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Próxima semana inicia o trimestre Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, que será comentada pelo pastor Silas Queiroz. Lições bíblicas, quarto trimestre de 2025. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. A partir desse próximo trimestre, eu não estarei mais publicando semanalmente. Publicarei, continuarei com o meu canal, porém não defendendo, poderei sim publicar EBD, Escola Bíblica Dominical, mas
irei publicar de maneira diversificada, né? Meus temas de pregações, minhas composições e aquilo que Deus me concedeu, vou publicar aqui para você que assim que acompanha, assim que é inscrito, receber em primeira mão. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se e receberá em primeira mão quando assim publicar o próximo vídeo. A paz do Senhor. Fica com Deus.